A quantidade de bitcoins destinados dentro de corretoras está caindo sempre, né? Vai ter menos bitcoins disponíveis. Então, no momento que a alta começar, o primeiro ativo que vai subir forte vai ser o Bitcoin. Só para vocês terem ideia, em 2020, agosto de 2020, 3 anos atrás, tá? 3 anos atrás, existiam quase 3 milhões de bitcoins circulantes para serem negociados. Hoje nós temos apenas 2 milhões de unidades de Bitcoin. Fala, fofas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há apenas 400 bilhões de anos. Hoje nós estamos na terceira parte dessa semana sobre as quedas infinitas. A gente vai falar hoje sobre a parte da economia, a questão do discurso do Powell, né? Todo dia eu acordo pensando no Powell, nesse segundo semestre, né? Então nós estamos num movimento de baixa, que já era esperado pela gente, pelo menos aqui deste canal, né? E a gente estamos dando debraçadas aqui no ensino de educação sobre criptomoedas brasileiro, principalmente fatores macroeconômicos ligados que interferem, sim, no mercado de criptomoedas. Então, a gente vive com a realidade, e a realidade é dura, a realidade é dura, ela dói às vezes, mas ela é necessária. A realidade é necessária, tá? Então, pessoal, basicamente, qual é a realidade hoje, né? A realidade hoje é o seguinte: a quantidade de bitcoins destinados dentro de corretoras está caindo sempre, né? Então, sempre, já faz muitos anos, que menos bitcoins estão disponíveis em corretoras para serem negociados. Muita gente não entende, mas a cada ano que passa, vai ter menos bitcoins disponíveis. E hoje o Bitcoin ele é o principal ativo que provavelmente vai encontrar uma alta, que vai ser o primeiro que vai ter uma forte alta ante outras altcoins. Então muita gente gosta de focar nas altcoins, né? Mas tem que lembrar que a cada ano que passa o Bitcoin, ele fica muito mais difícil de ser encontrado, difícil de ser, vamos dizer assim, não tem disponibilidade no mercado. Então, no momento que a alta começar, o primeiro ativo que vai subir forte vai ser o Bitcoin. E dependendo, né, de quanto de dólares vai entrar na economia nos próximos meses, principalmente depois que a gente passar desse período de contração, esse período de recessão, esse período de eh, diminuição de dólares na economia real, mais a gente vai ter uma disparada de alta quando o mercado virar. Então isso aqui é interessante, que é o seguinte: mesmo com o mercado em queda, o mercado tendo essa alta de 100%, a quantidade de bitcoins disponíveis para serem negociados no mercado só cai dia após dia, mesmo nos bull markets anteriores, ó. Só para vocês terem ideia, em 2020, agosto de 2020, 3 anos atrás, tá? 3 anos atrás, existiam quase 3 milhões de bitcoins circulantes para serem negociados. Hoje nós temos apenas 2 milhões de unidades de Bitcoin, tá? Então a gente pode levar em consideração que a cada 4 anos, talvez no próximo ciclo de alta vai ter o quê? 1 milhão, talvez 1,5 milhão. Então isso que é interessante vocês levarem em consideração, beleza? Outra coisa importante, quantidade de dólares disponíveis para serem trocados por Bitcoin nas corretoras, caindo, tá? Por quê? Porque está acontecendo uma escassez de dólar, liquidez. Não tem liquidez no mercado de criptomoedas. Por isso que ele está caindo, por isso que eu acredito em mais queda pela frente, e por isso que eu acho que o Bitcoin ainda vai testar os níveis de 22 mil dólares no curto prazo e 19 mil dólares no médio prazo. 19.800 talvez seja o fundo verdadeiro do Bitcoin. Porém, as pessoas, como elas duvidam da capacidade do mercado cair, às vezes acontece um crash que sim poderia levar o Bitcoin a 16, 15 mil, 12 mil, 9 mil dólares. Enfim, aquele crash rapidão, que é a última grande queda antes do mercado fazer a reversão majoritária de tendência, né? Então, eu vou puxar aqui o gráfico, a gente vai falar de novo, sendo enfático em relação a isso. VIX, volatilidade subindo, pessoal. Então, volatilidade subindo significa que o mercado vai começar a acelerar, né? Eu utilizo o VIX como uma medida de aceleração. Então, por exemplo, se a tendência é de alta e o VIX sobe, as barras começam a ficar muito grandes e a gente tem aquele bull market violento. Se o VIX sobe e a tendência do Bitcoin é de baixa, a gente começa a acelerar a queda do mercado de criptomoedas, a gente começa a acelerar a queda do Bitcoin, Ethereum e assim por diante. Então o VIX ele está próximo de romper uma importante resistência nessa região aqui dos 20, e quando ele estoura, cara, é aquele momento em que dá
aqueles ralis de queda, ou aqueles ralis de alta, e aí você tem que usar isso aqui como um acelerômetro, tá? Então quando ele está com o volume baixo, a volatilidade baixa, no SP 500 geralmente significa que as pessoas estão com medo de operar, ou medo de assumir risco, e também estão com baixo volume de negociação, tá? Mas quando ele acelera, aumenta o volume, é como se pisasse no acelerador. Acontece, nós estamos pisando no acelerador desse carro para ir para cima ou para ir para baixo. No momento, nós estamos acelerando para ir para a ladeira, tá? Então, acelerando para baixo. A gente tá apertando o acelerômetro para baixo. Então, a gente tem com o carro indo na direção de baixo. Então, a gente está perdendo valor de mercado, né? Então, agora eu ainda acho que nós vamos usar a média de 400 semanas como a principal média para encontrar o fundo verdadeiro do mercado de cripto nesse segundo semestre. Então, ao longo das semanas, né, mostrando aqui, ó, a tendência de baixa foi retomada, tá vendo? Nós temos um potencial de ver o mercado de criptomoedas perdendo semanas após semanas. Lógico que vai ter movimentos, vai ter semanas em que o mercado vai subir, porque ele vai cair primeiro, né, ele vai fazer pullback para continuar caindo, então esse pullback é nada mais nada menos que uma alta, então terão alguns períodos de alta, e o suporte está, na minha concepção, aqui abaixo dos 700 bi, tá? Pode ir mais baixo que isso, com certeza pode ir mais baixo que isso, se tiver crash, por exemplo, aqui ó, teve crash aqui ó, em 2018, aqui que o Bitcoin teve uma queda violenta, aqui é a mesma coisa, o covidão, né? Esses crashes aqui são normais, então eu gosto muito de entrar no mercado depois de um grande crash, porque o crash geralmente é onde ele elimina todos os vendedores no máximo possível. Onde está a maior barreira de pessoas especulando em alta infinita? 12K no Bitcoin, no Ethereum US$ 500 por unidade. Então ele poderia crashar para esses valores, e aí sim seria a última oportunidade da vida de comprar nessa região, principalmente num crash, tá? Crash nada mais é do que uma limpeza de ordens de pessoas que estão apostando em alta em um determinado ativo, que estão com liquidez price num determinado ponto, ou que estão com stop loss em determinado ponto, certo? Então stops longos é o período em que acontece a busca dos stops longos e dos liquidez price longos, tá? É a limpeza final dos apostadores de baixo. Não tendo mais pessoas acreditando em alta, aliás, aí o mercado começa a subir. Então, quando ele dá a limpada das pessoas que acreditam em alta, ele tira todo mundo que acredita em alta, né? Ele tira a fé de todo mundo, aí o mercado começa a subir. Aí ele começa a formar fundo e começa a subir. Então eu tô ansioso para que nesse segundo semestre, em algum momento, em algum mês, não sei se vai ser novembro, dezembro, outubro, enfim, em algum momento desse período entre agosto a março e abril do ano que vem, nós vamos ter, na minha opinião, um crash ou um dia direcional mais forte, que vai ser a última limpada das pessoas que estão vendendo, e aí só vai sobrar os compradores do mercado e vai tirar a fé de muita gente, tá? Então, basicamente é isso. Fora isso, eu queria só comentar sobre o DXY, que segue subindo. Vai romper provavelmente uma importante resistência. Dólar quando sobe, tira a liquidez do mercado de criptomoedas. Foco no dólar, foco em bônus de longo prazo, principalmente 10 anos de longuíssimo prazo. Começa a ficar interessante, as pessoas, os investidores mais tradicionais começam a aportar, tiram do risco, né, tiram das ações, começam a realizar os lucros do primeiro semestre, porque primeiro semestre o mercado subiu, e eles começam a procurar por proteção ou por investimentos mais tradicionais com retornos interessantes, né? Então a mesma coisa, pessoal, a média 400 ela vai servir, na minha opinião, como fundo do dólar, só que assim, tem tudo isso aqui para acontecer ainda, ó, né? Ele tende a subir primeiro, buscar uma das retrações de Fibonacci, tá? Para depois trazer queda, né? Em caso de recessão, supera a máxima dos 109 mil pontos. Em caso de apenas retração para depois cair, desvalorizar o dólar e o mercado de cripto subir, basicamente ele tende a buscar uma das retrações de Fibo aqui e vir aqui embaixo na média 400, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, Amazon caindo, Google caindo, Amazon derretendo 2% em 24 horas, Google derretendo 2%. Parece que aquela narrativa da inteligência artificial não foi forte o suficiente para manter a alta para o segundo semestre. É o que eu estava esperando mesmo, queda infinita, tá? E basicamente é isso. Eu acho que. Bom, e o principal, né, pessoal?
o principal que mais vai alterar, afetar um movimento de alta do Bitcoin, né, que está impedindo o movimento de alta do Bitcoin é isso daqui, tá? É a quantidade do M2 disponível no mercado, tá? É um mercado insolvente e poucas pessoas querendo comprar. Então aqui estão as reservas em dólar no total geral, o M2 Money Stock, e nós temos aí ele também fazendo pivô de baixa ainda por enquanto. Então, se a tendência é o Money continuar caindo por mais tempo, por mais algumas semanas e alguns meses, nós temos Bitcoin e criptomoedas ficando mais insolventes e com mais insolvência a direção de baixa. Então não tem dúvida nenhuma que o mercado, na minha opinião, vai cair mais nas próximas semanas, tá? Vou mudar de opinião conforme a necessidade, se do nada, do dia para o outro, se hoje no pronunciamento Powell ele der falar alguma coisa sobre, de novo, sobre pouso suave, a gente pode até falar, não, pode acontecer da queda não ser tão profunda e duradoura quanto a gente pensa. Mas por enquanto, queda infinita para o mercado de risco, tá?